Bom, pessoal, retornamos aí com a análise das fontes de energia renováveis, começando pela geração hidrelétrica, ou seja, a gente vai usar a água, é a fonte hidráulica, sendo que usando a estratégia da energia hidrelétrica, da usina hidrelétrica, que vai ser instalada no leito dos rios, normalmente em rios de planalto, ou seja, rios que apresentam um certo desnível ao longo do seu leito, e do lado aí vocês estão vendo a foto exatamente de uma usina hidrelétrica convencional, tá? Com o lago aqui atrás, a represa, tá? Aqui atrás, as turbinas sendo movimentadas pelas comportas abertas aqui, tá certo? Usando exatamente o desnível. Olha só, fica claro na foto entre a parte de cima aqui do lago, a parte de cima da represa e a parte de baixo aqui do leito do rio, tá certo? Então, ó, voltando para o esqueminha, a gente vai ter a entrada da água lá em cima, tá? Essa água desce por gravidade, movimenta a turbina, gera energia mecânica que a usina transforma em energia elétrica. Tudo bem? Então, o princípio, inclusive, de funcionamento é bem simples, tá? Agora, eu preciso ter um lugar específico no Rio, eu preciso ter um lugar com condições geográficas propícias para que essa usina seja instalada. Lugar onde eu tenho um desnível significativo para que a queda d'água tenha uma velocidade ali que seja suficiente para movimentar a turbina, gerar uma energia mecânica forte para que isso seja transformado em energia elétrica, e eu preciso também, no caso de uma usina hidrelétrica convencional, de condições geográficas para construir exatamente o lago, represar a água e ter condições de formar um lago atrás da usina, ou seja, a montante da represa, a montante da usina. Tá certo? Então, essa seria a estratégia para a construção de uma usina hidrelétrica, tá certo? Para uma posterior geração de energia elétrica usando exatamente essa estratégia aqui. Nesse slide eu estou mostrando para vocês os dois modelos de usina hidrelétrica que existe. O primeiro deles, a usina convencional. O que seria essa usina convencional que dominou, na verdade, a estratégia de construção de usinas hidrelétricas no Brasil até a década de 1990? Seria a construção de uma represa em um lugar onde eu tenho um desnível alto e onde eu consigo formar um lago bem grande, um lago bem generoso, bem significativo. Ora, qual é a vantagem dessa estratégia aqui? Qual é a vantagem de construir uma usina hidrelétrica convencional? Ora, eu tenho um lago muito grande. Por conta disso, eu consigo passar durante 2, 3, 4 meses um período de estiagem ou um período sem chuva significativa que a usina vai continuar gerando energia de maneira relativamente homogênea. Por quê? Nos períodos de chuva, nos períodos onde choveu muito, o lago encheu, muitas vezes encheu até além da medida, até além do necessário para a usina ficar funcionando. Tá? Então, por conta disso, nos períodos em que não chove tanto, como o lago tem água suficiente, eu consigo continuar abastecido e consigo continuar gerando a energia de maneira significativa. Então, essa é a vantagem da usina convencional. Agora, ela traz uma desvantagem ambiental bem significativa também. Por quê? Porque como o lago é muito grande, eu alago, né, uma área, tá, enorme, então isso me causa um impacto ambiental já bem significativo e provavelmente um impacto social também bem significativo, porque eu vou precisar remover pessoas daqui, tá? Muitas vezes eu preciso remover cidades inteiras. Então, o impacto socioambiental da usina convencional é muito grande, tá certo? Ela me traz mais segurança do ponto de vista da geração de energia, mas o impacto socioambiental tende a ser enorme, sobretudo, tá, de quem está a montante da usina, ou seja, quem está atrás da represa, atrás efetivamente da onde a água é represada, tá certo? Bom, a outra estratégia que eu tenho para a construção de usina hidrelétrica é o que eu chamo de usina fio d'água. A gente chama de usina fio d'água, que não precisa de um reservatório tão grande, muitas vezes usa-se somente o leito do rio mesmo,
Tá? Agora, a questão aí é que, como eu não tenho um grande reservatório a montante, como eu não tenho um grande reservatório atrás de mim, eu preciso que a usina seja instalada em um clima onde chove bastante, praticamente o ano inteiro. É por isso que a maior parte das usinas hidrelétricas a fio d'água no Brasil estão instaladas na Amazônia, no clima equatorial úmido, onde eu tenho uma chuva regular, relativamente regular, ao longo do ano todo. E isso faz com que os rios sejam mais caudalosos, também quase que o ano inteiro, e isso permite que a usina, em tese, consiga gerar energia de forma relativamente homogênea o ano todo. O fato de eu ter um rio caudaloso, que tem água, tem bastante água o ano inteiro, compensa o fato de eu não ter um grande reservatório atrás de mim. Perceberam aí, do ponto de vista técnico, qual é a diferença? Agora, do ponto de vista ambiental, a usina fio d'água tende a ser menos impactante, porque eu não vou alagar uma grande área, então, em tese, eu não vou precisar remover muitas famílias, eu não vou causar muitas alterações aqui no meio ambiente. Agora, a tendência é que eu tenha problemas não a montante, ou seja, não atrás da usina, e sim a jusante. Tá? É o que acontece aqui, ó, na usina de Belo Monte, tá? Que sem dúvida nenhuma uma das maiores tragédias socioambientais do Brasil, da história do Brasil, tá certo? É uma usina a fio d'água, ok? Que em tese deveria causar menos impactos, porém, da maneira como ela foi construída, onde ela foi construída, ela acabou causando um impacto enorme, tá? Então, ó, mostrando aqui os slides para vocês, a usina de Belo Monte, ó, essa é uma foto, né, de uma das barragens da usina, são duas barragens, tá certo? E aqui nós temos a foto do satélite que mostra o Rio Xingu, essa região que é conhecida como Curva do Rio Xingu, né? Aqui antes da construção da usina e a mesma área depois da construção da usina. Percebam que essa foto é de 2000 e essa outra foto é de 2017. Tá? Olha só que sinistro. Olha como a paisagem se modificou, tá certo? A curva original, ela tem hoje muito menos água, exatamente porque aqui existe uma represa, tá certo? Uma das represas. E aqui nós temos a outra. Foi construído um canal, né, justamente para aproveitar o desnível. Então, esse canal desvia a parte da água do leito original, certo? E leva essa água para essa represa aqui. Isso causou uma redução muito significativa no fluxo de água a jusante dessa barragem. Olha só isso. Tá? Percebam como era o fluxo de água antes e como é agora, tá certo? Criou-se, na verdade, um novo fluxo que antes não existia, com o desvio do rio aqui antes da primeira barragem. Perceberam? Então, isso acabou causando vários problemas para os povos que vivem aqui a jusante da barragem. Eu coloquei aqui embaixo para vocês a descrição de um documentário que fala exatamente sobre Belo Monte. Tá? É um documentário bem interessante que eu sugiro que vocês assistam, tá certo? Porque ele trata das lutas que houve no passado contra a construção da usina de Belo Monte. Não é um projeto recente, tá? É um projeto antigo. Fala do problema político que foi a construção da usina, efetivamente, o que ela vem causando agora. Tá? Em termos de problemas ambientais. Então, olha só isso, apesar de ser uma usina a fio d'água, isso não garantiu que o impacto ambiental não fosse causado, que o impacto socioambiental não fosse causado. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque assim, a usina convencional tende a causar mais impactos e tende a ser mais segura para a geração de energia. A usina a fio d'água tende a causar menos impactos, porém ela é menos segura para a geração de energia. Agora, não é toda a usina a fio d'água, essa que é uma questão importante, que não vai causar problemas ambientais, que não vai causar problemas sociais. Mesmo nesse modelo fio d'água, eu preciso ser muito criterioso na escolha do lugar para a instalação da usina. Tá certo? Bom, voltando lá então para os nossos slides, vamos para a segunda principal estratégia de geração de energia a partir da água, que é a energia maremotriz.
Aqui está se aproveitando o estuário de um rio, né? Então a maré que enche e a maré que vaza acaba movimentando essas hélices que são instaladas em colunas ao longo aqui do estuário do rio, onde o rio deságua, tá? Aproveitando exatamente esse fluxo. Então, esse fluxo movimenta as turbinas, gera uma energia mecânica que vai ser transformada em seguida pela usina em energia elétrica. Tudo bem? Vou dar uma quebrada aqui no nosso vídeo e aí a gente volta para continuar a falar das fontes de energia chamadas renováveis.